13. Aleluia. Peço oração à igreja. Sábado eu viajo para o Amapá. Eu vou pregar na festa da igreja, que comemora 50 anos. É o jubileu de ouro. Que Jesus me leve em paz, me traga também na sua santa paz. A irmã Débora está organizando aqui na igreja, 3 horas da tarde, a tarde da bênção e os 90 anos da irmã Odete. A festa vai ser grande, viu? Todas as irmãs convidadas para participar. Até quem é das congregações quiser vir para cá participar, só tem que dar o nome para a irmã Débora aí para ela se organizar, viu, irmãos? Vamos lá. Diz assim a Bíblia Sagrada no versículo 13, 16 e 13. Está escrito assim a Bíblia Sagrada. Eu vou pedir, irmã Mariana, para colocar o retorno, que eu vou colocar uns versículos aí, tá bom? Pode colocar aqui o retorno. A mesma tela daqui, pode colocar aqui, por gentileza. Diz assim o texto sagrado: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E eu digo glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, nós vamos observar esses versículos, porque esse texto aqui é um texto que eu tenho certeza absoluta que você já leu algumas vezes, você já ouviu algumas pessoas ministrando sobre ele. Só que Deus colocou algumas verdades que eu quero compartilhar aqui e trazer algumas aplicações para a igreja nesta noite, em nome de Jesus. O irmão já sabe que nós somos mordomos de Cristo, e como mordomos, o que a gente faz? A gente não fala aquilo que a gente quer, a gente fala aquilo que o Senhor entrega. O mordomo, por exemplo, numa casa de família, o mordomo, ele não vai escolher qual é o cardápio. Quem escolhe qual é o cardápio é o dono, porque é o dono que faz as compras. Então o dono faz as compras, coloca na despensa, e aí o mordomo só vai poder servir o que está na despensa. Às vezes acontece que o dono não vai fazer as compras, mas ele diz para o mordomo assim: ó, faz o seguinte, vai comprar, mas compre isso, isso e isso. Não é mais ou menos assim, irmãos? Ok? Então, da mesma forma, a gente entrega aquilo que o Senhor nos direcionou. Então, aqui o texto sagrado fala que o Senhor Jesus Cristo, ele estava indo para os lados de Cesareia de Filipe, o versículo 13. E ali, meus amados, naquelas partes de Cesareia de Filipe, a cidade, mais precisamente de Cesareia de Filipe, ela foi construída por Filipe, por isso o nome Cesareia de Filipe. Pastor, quem é esse Filipe? É aquele que é discípulo de Jesus? Não, Filipe, ele é filho de Herodes, o Grande. E essa cidade, Cesareia, ela ficava na região do Monte Hermon, mais precisamente próximo àquelas sombras do Monte Hermon. E o Senhor Jesus Cristo, ele entendeu que estava findando os seus dias. Os seus dias aqui na terra, Jesus entendeu que estava se aproximando. Ou seja, o momento que Jesus ia ao Calvário estava se aproximando. Nós estamos aqui no capítulo de número 16. No capítulo 16, Jesus já havia pregado o Sermão da Montanha. Jesus já havia feito vários milagres, maravilhas. No capítulo 16, muita coisa Jesus já tinha feito. E Jesus sabia muito bem que os seus dias aqui na terra estavam se findando. Então, o que Jesus queria fazer? Jesus queria duas coisas. Primeiro, Jesus queria que os seus discípulos, aqueles 12 que ele escolheu, entendessem bem o chamado dele, Jesus.
Segunda coisa, Jesus queria que os seus discípulos, aqueles 12 que andavam com ele, entendessem o chamado deles 12. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele estava indo. Esse era o chamado dele: vim, morrer, ressuscitar, para que todos tivessem direito à salvação eterna. Então esse era o chamado de Jesus. E Jesus sabia que ele estava prestes a ir. E Jesus queria então que os discípulos entendessem isso. O que, pastor? Que eles estavam próximos, que Jesus estava próximo de partir. Jesus também queria que os discípulos entendessem que era eles que iriam dar continuidade à pregação do Evangelho. Que eles precisavam entender o seu chamado. Para que eles estavam ali? Por que Jesus estava fazendo tantos milagres, prodígios e maravilhas diante deles? Porque aqueles homens estavam vendo milagres, vivendo milagres. Estes homens, eles estavam vendo Jesus multiplicar pães e peixes. Esses homens estavam vendo Jesus curar cego. Esses homens estavam vendo Jesus fazer o cativo ser liberto. Esses homens estavam vendo Jesus operar maravilhas gigantescas. E aqui, meus amados, Jesus tinha essa vontade, essa preocupação, vou repetir, com que eles soubessem qual era o chamado de Jesus e eles soubessem qual era o chamado de cada um deles. Então Jesus encontrou aqui, nessa região de Cesareia, uma região distante, uma região longínqua, uma região distante de outras pessoas, um local propício para ele revelar a sua natureza divina. Preste atenção nisso. É onde Jesus pergunta para os discípulos. São duas perguntas que são extremamente importantes aqui na Bíblia Sagrada. Jesus pergunta no versículo 14: quem o povo diz que eu sou? Essa é a pergunta de Jesus. Quem o povo diz ser o Filho do Homem? É assim que o mestre Jesus pergunta. E preste atenção, não perca aí o fio da meada, porque quando Jesus faz essa pergunta, de forma natural, os discípulos respondem para Jesus. Ele diz: Senhor, eles estão dizendo que tu és um dos profetas, estão dizendo que tu és João Batista, estão dizendo que tu és Jeremias, estão dizendo que tu és Elias. São essas pessoas que estão dizendo que tu és. Na verdade, observem que as pessoas, de forma geral, elas estavam afirmando que Jesus era alguém bom. Um profeta, Jeremias, João Batista, Elias, que inclusive a Bíblia fala que havia de vir. Então, as pessoas estavam assemelhando Jesus a alguém bom. Só que não era o foco de Jesus se assemelhado a Jeremias. Não era o propósito de Jesus se assemelhado a Elias, a algum dos profetas, a João Batista. Não. Porque esses eram homens terrenos. Eram homens aqui desta terra, que vieram cumprir o seu propósito e partiram. Então Jesus tem a seguinte preocupação, que isso aqui está nas entrelinhas, não está escrito aqui não, mas está nas entrelinhas. Qual a preocupação? É que o propósito dos fariseus e dos saduceus estava indo bem. Qual era o propósito? É que as pessoas não tivessem Jesus como Messias, como Filho do Deus vivo. Então as pessoas tinham Jesus como alguém importante, tinham Jesus como alguém relevante, mas não tinham Jesus como o Filho do Deus vivo, como o Messias esperado. Jesus veio como Messias, Jesus veio como Cristo, Jesus veio como Salvador da humanidade. Só que infelizmente, meus amados, a pergunta que Jesus faz aos discípulos traz uma resposta preocupante, porque Jesus estava aqui na terra para salvar a humanidade, só que primeiro precisava que a humanidade recebesse Ele como Salvador. E eles estavam recebendo Jesus como um profeta, como João Batista, como Elias, como Jeremias, mas não estava recebendo Jesus como o Salvador da humanidade. Então Jesus, é claro, preocupa-se, mas faz a segunda pergunta que os irmãos também conhecem. A primeira pergunta é: quem o povo diz que eu sou? Ou seja, as pessoas que estão longe de mim,
Senhores, eu vou desligar aqui, porque senão eu não vou conseguir concluir. Tá bom? Vai esquentar um pouquinho, mas vai dar certo. Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí o que acontece? Atentai bem. Uma coisa são as pessoas que estão longe de você falar algo sobre você. Elas não têm a prioridade para falar, porque elas estão longe de você. Elas não te conhecem de perto. Elas não conhecem o teu dia a dia. Elas não conhecem, como a Bíblia fala que Deus conhece, né? O teu deitar e o teu levantar. Então Jesus primeiro pergunta sobre aqueles que estão distantes. Depois Jesus pergunta para aqueles que estão perto dele. Diz assim: e vocês? Vocês que andam comigo? Vocês que estão comigo? Quem que vocês dizem que eu sou? Porque, meus irmãos, sabemos muito bem que se porventura alguém longe de você falar mal de você, sinceramente, não tem tanto problema não. Por quê? Porque essa pessoa não lhe conhece. E ela pode falar bem ou falar mal. E se falar mal, não tem tanto problema não, porque essa pessoa ela não lhe conhece. Agora, ruim, se preocupe se alguém que anda com você, alguém que convive com você, essa pessoa começar a falar mal de você. Aí é problema. É claro que pode ser um problema de personalidade. Eu não vou entrar muito nessa área não, porque aí é muito extenso. Pode ser um problema de personalidade da pessoa. Porque tem gente, nós sabemos, que para eles ninguém é bom. Para eles todo mundo é defeituoso, só consegue encontrar defeito da pessoa, só consegue encontrar maldade na pessoa. Tem gente que é desse jeito. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente deve se preocupar é se quem anda conosco, quem está conosco constantemente começar a falar mal de nós. Aí sim nós vemos um grande problema. E observe que Jesus primeiro pergunta para aqueles que estavam distantes, mas depois pergunta para os discípulos que andavam com ele. E aí Pedro toma a palavra e responde: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, ô glória. Essa é a resposta de Pedro. Isso aqui alegra o coração de Jesus, porque, ora, quem está distante não entendeu ainda quem eu sou, mas quem está perto, eita glória, já sabe quem eu sou, já sabe o que eu estou fazendo aqui, glória a Deus. Então Jesus aparentemente preocupa-se, mas depois se alegra, ou seja, nem tudo está perdido. Alguém não entendeu ainda, mas já tem quem entendeu quem eu sou. E esses, eles irão continuar anunciando este evangelho. Deu certo, pastor? Deu certo. Deu certo porque até hoje nós continuamos fazendo o quê? Anunciando, pregando este precioso, maravilhoso e glorioso evangelho. Glória a Deus. Então quando Mateus fala, tu és, ou melhor, quando Pedro e Mateus escreve, e ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele está dizendo assim, olha, tu és o Messias que a humanidade esperava. Tu és o Messias que nós estávamos precisando, que o mundo estava precisando. Eu quero que você abra na sua Bíblia aí, lá em Marcos capítulo 8, porque tanto Marcos como Lucas, eles narram também esse texto. Marcos capítulo 8, versículo de número 29. Marcos capítulo 8, verso 29, está aí na tela, diz assim, ó: e ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? A mesma mensagem. E diz assim, ó: e respondeu Pedro, disse, tu és o Cristo. Ok? Olha como é que Marcos narra. Marcos diz, tu és o Cristo. Agora coloca lá em Lucas capítulo 9, versículo 20. Lucas capítulo 9, versículo 20. Olha como é que Lucas narra esse texto. E disse-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro e disse, o Cristo de Deus. Então observe que Mateus fala, Marcos fala, Lucas também fala. Aqui é a confissão de Pedro. E Mateus, Marcos e Lucas narram a confissão de Pedro. Mas observe que, normalmente, quem é mais detalhista na Bíblia é quem? Quem que é mais detalhista? Lucas. Porém, aqui, quem está sendo mais detalhista é Mateus. Porque Mateus não fala somente de o Cristo, mas ele fala que tu és o Cristo, o Filho
Filho do Deus vivo, ô glória. Mas por que, pastor, que aqui Mateus está sendo mais detalhista? Pelo seguinte fato, que Mateus está escrevendo para os judeus. E os judeus, eles precisavam desse entendimento melhor sobre Jesus, que veio para os judeus, que veio para salvar a humanidade. Então, os judeus estavam esperando um Salvador. E Mateus, que está escrevendo para os judeus, está escrevendo de forma detalhista e dizendo, está vendo, ó, esse aqui é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, esse aqui é o Cristo que veio como o Messias prometido para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida com abundância. Esse aqui é o Messias que nós esperávamos tanto, glória a Deus. Aí eu quero que os irmãos atentem para o seguinte ponto. Quando Mateus, ele detalha que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está trazendo o seguinte conflito. Porque os líderes religiosos da época, eles acreditavam o seguinte, isso aqui é muito interessante. Eles acreditavam que o Messias até poderia ser Jesus, só que esse Cristo não poderia ser também uma divindade. Então eles acreditavam que o Messias poderia ser Jesus, mas o problema deles é quando era apresentado Jesus como o Filho do Deus vivo. Aqui que estava o problema para eles. E é exatamente assim que Mateus está apresentando. Olha, pois esse aqui é o Filho do Deus vivo. Esse é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Qual era o problema dos líderes religiosos da época? É porque na cabeça deles, Jesus dizer que era também Deus, sabe o que significava? Na cabeça deles era uma terrível e gigantesca blasfêmia. Olha o que a Bíblia fala, abra aí Mateus capítulo 26, versículo 59. Mateus 26, verso 59. Está escrito assim a Bíblia Sagrada, nós vamos ler aqui alguns versículos, para os irmãos entenderem que o grande problema dos judeus era Jesus ser o Filho do Deus vivo, ou seja, haver uma divindade em Jesus. Versículo 59, Mateus capítulo 26, diz assim: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Versículo 62, pula aí, vai para o 62 para agilizar. E diz assim, 62: e levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Perguntando para Jesus, diante de interrogações severas e terríveis. Verso 63, como é que diz? Jesus, porém, guardava silêncio. Respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha qual era o problema deles. Quer dizer que tu está dizendo que tu és o Cristo, o Filho de Deus? Esse era o problema deles. Versículo 64, o que a Bíblia diz? Está escrito assim: disse-lhe Jesus, tu dissestes, ou seja, não sou eu que está dizendo, é você que está dizendo. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Versículo 65, para encerrar esse entendimento, diz assim: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Ou seja, no entendimento deles, meus amados irmãos, o grande problema era Jesus dizer que era o Filho do Deus vivo, que foi exatamente, se você lembrar, a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está identificando a deidade de Cristo Jesus, ou seja, a divindade de Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus veio a essa terra 100% homem e 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. E era exatamente aqui onde os saduceus, os fariseus, eles aceitavam Jesus. Aqui era onde eles entendiam como blasfêmia. Inclusive Jesus, ele foi
ao Calvário exatamente por conta disso. É tanto que quando perguntava para ele, ele dizia assim, ó, tu dissertes. Porque Jesus sabia muito bem que se ele declarasse de si próprio, ele estava se autocondenando. E Jesus não poderia se autocondenar. Eita glória! Jesus tinha que ir de forma injusta ao matadouro. Então os irmãos estão entendendo aqui, irmãos? Que Jesus, ele foi totalmente, absolutamente, de forma injusta ao matadouro. Porque quando pergunta para ele, então quer dizer que tu és o Filho do Deus vivo? Se Jesus fala, eu sou, que era uma verdade, Jesus estava se autocondenando. E se ele se autocondenasse, ele iria de forma justa ao Calvário. Só que Jesus, ele foi de forma injusta ao Calvário, sem ter pecado, sem ter erro, sem ter mágoa, sem ter nada. Jesus foi ao Calvário de forma injusta. Para quê, pastor? Para que a justiça de Deus fosse feita em cada um de nós. Porque a partir de Cristo na cruz do Calvário, nós temos vida com abundância, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Diante disso, meus amados, diante da declaração de Pedro, Jesus fala no versículo de número 17: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Oh glória! Jesus está dizendo assim, ó, não foi carne nem sangue, ou seja, Pedro, não foi coisa dessa terra que te revelou isso aí não. Pedro, não foi a tua inteligência que te fez entender isso não. Não foi a tua expertise que te fez compreender que eu sou o Filho do Deus vivo. Não foi nada disso. Mas foi meu Pai que está nos céus. Oh glória! Porque Deus, ele é tão bom, irmãos. Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que até para que nós venhamos entender que Ele é o Filho de Deus, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele nos dá vida com abundância, Ele coloca fé no nosso coração. E pastor, Quer ver? Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? É o pregador, irmãos, Não, quem convence do pecado, da justiça, do juízo é Jesus de Nazaré. Oh glória a Deus! Quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou dizendo para você que Deus, ele é tão bom que até para que nós venhamos se convencer que Ele é bom, é o Espírito Santo agindo em você. Glória a Deus! É por isso que nós falamos, Diácono Adael, que até a salvação é um dom de Deus. Está vendo aí, irmãos? A salvação é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, é um dom de Deus, ou seja, Deus te deu, oh glória, te presenteou com a salvação e um dia nós vamos morar no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, glória a Deus. Aí Jesus continua, quando ele fala no versículo 18, também eu te digo, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, grafe na sua memória aí, essa primeira expressão, que fala sobre tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os irmãos já ouviram certamente várias vezes esse entendimento. No original, Pedro é Petros, e essa Petra aqui é uma rocha. Então nós temos aqui uma pequena pedra, e nós temos aqui uma rocha. E Jesus nada mais, nada menos que está dizendo assim, ó, Pedro, tu és uma pequena pedra, e eu, Pedro, sou uma gigantesca rocha. Pedro nada mais é do que, imagina só, uma grande rocha, aí vai alguém lá e pega aqueles martelinhos que tem uma pontazinha fina, como é o nome? Aqueles martelinhos que tem a pontazinha fina que bate. Como é que é, irmão Toninho? Ponteiro.
Aí imagina uma rocha gigante. Aí vai lá o irmão Toninho com um ponteiro. Aí ele começa a bater na rocha. Tá. O que vai acontecer? Vai sair uns fiasquinhos da rocha, não vai? Vai sair uns fiasquinhos da rocha. Jesus está dizendo assim, ó. Está dizendo assim: ei, Pedro, tu és só um pedacinho, um fiasquinho que saiu da rocha. Ô, glória. Tá bom? Tu és Petrus, um fiasquinho que saiu da rocha. Só que a igreja, ela é edificada sobre a rocha. Eita glória. E quem é a rocha, pastor? A rocha é Jesus, a rocha é Cristo. Então a igreja, ela é edificada sobre a rocha, e não é sobre Pedro. É tanto, irmãos, que até o nome de Pedro, quem deu foi Jesus. E foi, pastor? Foi. Abra a sua Bíblia aí em João capítulo 1, versículo 42. Olha quem foi que deu o nome de Pedro, ou seja, de pequena pedra para Pedro. O nome dele era como, pastor? O nome dele era Simão, irmãos. O nome dele era Simão. Aí Jesus pega o nome Simão e diz assim: não, tu não vai ser Simão não. Eu tenho um propósito contigo. Teu nome vai ser uma faísca tirada de uma rocha, ou seja, Petrus. Está aí, ó, está na Bíblia. Levou Jesus e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão. O nome dele é como? Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. E o que quer dizer Cefas? Pedro. E o que quer dizer Pedro? Uma faísca tirada de uma rocha. Eita glória. Então Jesus está dizendo aqui o seguinte: meu filho, até teu nome, quem te deu foi eu. Agora eu estou te dizendo que tu é só uma faísca tirada de uma rocha. Só que, eita Jesus, a igreja está edificada na rocha. Não tem como a igreja ser edificada numa faísca tirada de uma rocha. A igreja, ela é edificada na rocha. Glória a Deus. E quando aqui, meus amados, Jesus fala: eu edificarei a minha igreja, observe que ele não está dizendo que vocês edificarão. Jesus está dizendo que ele é quem edifica. Não é assim que Jesus está falando? É ele quem edifique. Na frase aqui, o sujeito não é Pedro. Na frase aqui, o sujeito não é o pastor. Na frase aqui, o sujeito não é um cara que fala bonito. Não, nada disso. Na frase aqui, o sujeito da frase é Jesus. Ele está dizendo: quem vai edificar a igreja sou eu. Oh glória. Porque quem edifica a igreja é Jesus. Irmãos, nós aqui estamos sempre trabalhando. Nós evangelizamos, nós oramos pelas pessoas, a gente faz ação social, a gente trabalha de todo jeito. E graças a Deus que nós temos uma igreja dinâmica e que trabalha para o nome do Senhor ser glorificado. Então está um regando, está outro plantando. Só que quem é que edifica, irmãos? Quem edifica é Jesus. Quem dá o crescimento é Jesus. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar evangelizando, nós vamos continuar discipulando, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar fazendo tudo isso, meu querido. Só que quem edifica a igreja, eita glória, é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E cabe a nós continuar fazendo o quê? Continuar pregando, continuar evangelizando, continuar anunciando, continuar trabalhando. Mas o que seria da igreja se não fosse Jesus para edificar a igreja? Oh glória. E perceba que no texto, ó como é que diz, ó: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Eita glória. Sabe o que o Jesus está falando aqui, irmãos? Ele está dizendo assim, ó: ei, a igreja tem dono. Oh glória. Olha para o crente que está do teu lado e diz para ele: a igreja tem dono. A igreja não é do pastor, irmãos. A igreja não é do líder. A igreja não é da convicção. A igreja tem dono, e o nome do dono da igreja é Jesus de Nazaré. É Ele quem rege a igreja, é Ele quem domina a igreja. É Ele, para Ele que nós estamos aqui adorando. Glória a Deus. Aí Jesus continua, quando Ele fala, ainda no versículo, que as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa aqui talvez seja a declaração mais forte nesse texto aqui, não é? Quando Jesus fala assim, ó, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E meus irmãos, de fato a igreja, ela tem vários inimigos. Inimigos no âmbito espiritual. A igreja enfrenta lutas, a igreja tem dificuldades, a igreja tem diversos problemas que nós enfrentamos diariamente, constantemente. Nós fazemos parte da igreja. E todas as vezes que você, como membro do corpo de Cristo, que é a igreja, você sofre, toda a igreja precisa também sofrer. E aí o exemplo é simples. Se qualquer um aqui pegar o dedo midinho e colocar no fogo, irmãos, dói tudo. Tudo sente. Da mesma forma, aqui é a igreja. A igreja enfrenta problemas. A igreja enfrenta lutas. E Jesus, ele não disse que a igreja não teria problemas. Jesus não disse que a igreja não enfrentaria dificuldades, conflitos, adversidades. E você faz parte da igreja. Jesus não prometeu para nós que seria tudo tranquilo, tudo bonança, tudo paz, só água de coco, nada disso, irmãos. Jesus falou de forma bem clara quando ele fala que as portas do inferno não vão prevalecer, ou seja, o inferno vai intentar contra a igreja, vai investir contra a igreja, como tem investido de diversas formas e diversos tempos diferentes, mas nós como igreja já enfrentamos filosofias, já enfrentamos heresias, já enfrentamos problemas, já enfrentamos comunismo, já enfrentamos tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades, e a igreja o quê? Como diz o hino lá, né? Continua de pé, ó glória. A igreja continua de pé, ó glória. A igreja continua de pé, porque a Bíblia fala que o inferno, as portas dele não prevalece contra a igreja do Senhor. Você é a igreja, meu filho. E Jesus está dizendo aqui, ó, tem luta, tem prova, tem problema, mas existe um Deus que ele está, ó, cuidando, porque a igreja é dele, ó glória. A casa é dele, ó glória. A tua vida é dele, ó glória a Deus. E ele é quem vai cuidar de mim, cuidar de você, zelar pela minha vida, zelar pela tua vida. Os problemas não vão deixar de chegar, não. Só vai deixar de chegar, meu querido, quando nós chegar do céu de glória. Eita glória, quando chegar lá não tem problema, não tem luta, não tem choro, mas aqui tem problema, tem conflito. É Satanás furioso conosco toda hora e todo dia, tentando nos destruir. Só que a Bíblia está dizendo aqui, ó, as portas do inferno não irão prevalecer, e Deus continuará nos dando vitória no nome precioso do Senhor Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então não vai prevalecer. Para encerrar, o versículo 19, ele fala: te darei as chaves do reino dos céus. E esse versículo aqui, ele é muito usado em outras igrejas aí, apostólica romana, para falar sobre o Papa. Você não sabe, né? Está vendo? Ó? Ele tem a chave do reino dos céus. Só que, na verdade, meus amados, essa chave do reino dos céus, você sabia que todas as vezes que você está anunciando esta palavra, todas as vezes que você está anunciando essa palavra, você também está usando essa mesma chave? A chave do reino dos céus? Pedro, ele usou essa chave quando chegou em Atos capítulo 2, que ele prega o evangelho para os judeus, e ali a Bíblia fala que, oh glória, quase 3.000 aceitam a Jesus só de uma vez só, glória a Deus. Pedro usa essa chave quando ele chega lá para pregar para os gentios, e ali outra multidão também aceita Jesus como Salvador. Ou seja, o que eu estou dizendo para você? É que todas as vezes que você está pregando o evangelho, até porque essa mesma frase, Jesus ele deixa também para os discípulos de forma coletiva.
Não é só para Pedro de forma individual. Ele diz assim, ó, todos vocês têm a chave, glória a Deus. Então todas as vezes que eu aqui como crente, pregoeiro da palavra, estou pregando o evangelho, eu estou dizendo assim, ó, eita glória, estou com a chave, glória a Deus. Eu tenho a chave, glória a Deus. Jesus me deu a chave. Aproveita, meu filho, porque Jesus me deu o caminho. Então estou te ensinando o caminho aqui, para você morar com Ele, estar com Ele. Jesus te ensinou o caminho, e o caminho é Jesus de Nazaré. Então que nós possamos usar essa chave em nome de Jesus, pregar o evangelho, falar de Cristo Jesus e ver vidas se rendendo aos pés de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem a chave. Então pregue o evangelho e que vidas rendam-se aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. A chave não é para Pedro guardar. A chave foi para Pedro usar. Da mesma forma, a chave não é para você guardar. A chave Deus Ele quer que você use. E todas as vezes que você sai no evangelismo, todas as vezes que você sai, entrega um folheto, toda vez que você fala, Jesus te ama, você está usando a chave que Deus deixou para nós. Glória a Deus. Para falar do amor bondoso e maravilhoso dele. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar firmes